Ei, gente, tudo bem? Tô aqui sentada no meu travesseiro de meditação pra falar do assunto do ciclo menstrual, que a partir do momento que eu passei a entender melhor o que estava acontecendo com o meu corpo, as diferenças nos picos de energia, no meu cansaço, meu humor, até minha saúde mental melhorou muito depois que eu passei a estar mais conectada com o que estava acontecendo com o meu corpo. Porque eu, na verdade, eu acolho, sabe, essas mudanças, esses ciclos que acontecem. Eu espero que você possa acolher também. Eu só queria falar aqui rapidinho que eu tomei pílula anticoncepcional por 10 anos. Eu fui colocada na pílula anticoncepcional porque eu fui diagnosticada com ovário policístico. E por 10 anos eu não tinha um ciclo verdadeiro, um ciclo real. Então eu não sabia do que estava acontecendo com o meu corpo. Tem 7 anos que eu não tomo mais a pílula. Foi quando eu comecei a estar mais em tune com o meu corpo e saber o que estava acontecendo mais. Não estou recomendando ninguém para fazer método tabelinha, para não tomar anticoncepcional, para não se proteger, não é nada disso. É o que funciona pra mim e é o que funciona pro meu corpo. Basicamente, nós passamos por 4 fases durante o nosso ciclo, que é a fase menstrual, a fase pré-ovulatória ou fase folicular, a fase ovulatória e a fase pré-menstrual ou fase luteal. Dentro dessas 4 fases, várias mudanças acontecem com os nossos hormônios. E eu não vou focar muito nessa parte científica, eu vou focar mais na parte energética, vou dar dicas de alguns suplementos que a gente pode tomar para poder ajudar naturalmente a passar por essas fases, as fases que são mais complicadas. O primeiro dia da menstruação é onde a gente está mais sensível, é onde a gente está naquele momento da gente se acolher e olhar para dentro da gente estar junto com a gente mesmo. Pra mim, como eu tô sempre fazendo um monte de coisa, eu tiro pelo menos os 2 primeiros dias e um dia antes pra ficar bem na minha. É a minha desculpa pra estar comigo mesma. E eu adoro, gente. É quando eu mais pratico autocuidado, quando eu realmente olho pra dentro de mim e eu me permito, sabe, tá mais triste ou mais sensível. Eu não marco nada que eu tenho que fazer qualquer coisa que vai me trazer um pouco de dor. Eu não me exercito em excesso. Geralmente eu faço uma caminhada mais leve, ou talvez um alongamento, uma yoga bem de leve. Eu não me forço. Pra mim, o mais importante nessa época, mais do que todas as outras fases do ciclo, é você não se forçar a fazer algo que você não queira fazer, principalmente físico. Então, assim, não é hora de você marcar reunião. Se tiver que ter reunião, gente, claro, né, a gente tem que ter reunião no trabalho, tem que trabalhar. Mas não é uma época de você tomar decisões grandes, de você negociar, de você, sabe, colocar, assim, a sua cara a tapa, porque você tá bem ali, voltada pra dentro de você, seu corpo tá liberando tudo que tinha preparado pra ter uma gestação. Então, eu recomendo ficar bem quietinha. Gente, eu já tinha terminado de gravar, mas eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Mas outra coisa que me ajudou muito foi um aplicativo. Eu uso o Clue, mas tem vários aplicativos pra você poder ver ali, colocar os dias que você menstruou, o que você tá sentindo, se você tá com mais fome, se você tá com mais dor, quando que você tem mais cólica. Isso me ajudou muito a entender o meu ciclo menstrual. Na fase 2, a nossa energia tá começando a aumentar, a gente tá começando a se preparar para a ovulação, né? Então a gente tá naquela fase ali no meio, porque a ovulação é o pico de energia. Você tá na fase pré-ovulatória, na fase folicular. Seu corpo tá preparando os folículos, tá preparando o seu corpo para poder você tá fértil. Mas você ainda não tá naquele período muito fértil. E você pode começar, talvez, se exercitar um pouco mais, deixar o fluxo sanguíneo acontecer, mas eu não me forço a fazer nenhuma atividade, então talvez eu vou fazer uma corrida mais leve, ou uma trilha, ou uma aula de yoga, mas nada radical. Quem usa o método tabelinha tem que tomar cuidado, porque mesmo você não estando no seu período fértil, no seu período de ovulação, o espermatozoide pode estar vivo dentro do seu organismo até 5 dias.
o que pode cair ali, dependendo do seu ciclo, no período de ovulação. Você ainda tem que tomar cuidado para não engravidar, se esse não é o seu objetivo. Fase 3, que é a fase ovulatória, geralmente acontece no meio do ciclo. Então, se você tem um ciclo de 28 dias, vai acontecer no dia 14. O primeiro dia do seu ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então, mesmo que seja só uma manchinha ali, que apareceu na sua calcinha na hora de ir no banheiro, é o primeiro dia da menstruação. Depois de 14 dias, se o seu ciclo é de 28 dias, você vai ter a ovulação. E é quando a gente tá se sentindo super social, confiante, a gente tá também mais atraente, mais magnética. E é a época de você se divertir, de você se socializar, de você colocar a cara, a tapa no sol. É quando eu tenho mais energia, é quando eu tenho mais vontade de me exercitar, de correr, de sair com meus amigos, de fazer um monte de coisa. Você tá ali no auge, no seu pico. Então aproveita pra tirar vantagem dessa época. Uma época boa também de você tomar decisões, de você se expandir mesmo socialmente. E a próxima fase seria a fase luteal, que é a fase pré-menstrual, a famosa TPM. E as coisas depois, né, da fase ovulatória estão começando a diminuir, os picos estão começando a se abaixar e a gente está começando a querer ficar mais na nossa. O seu corpo tá começando a se preparar, você pode começar a sentir cólicas, porque é o seu útero contraindo para poder eliminar toda aquela casinha que o seu útero fez para receber o óvulo e o espermatozoide. Então é por isso que você contrai, tem maior contração. Eu tô começando a diminuir meu ritmo, mas de vez em quando a gente sobe uma TPM que eu quero ali, sabe, numa aula de yoga mais pesada ou puxar um peso mais pesado. Então, assim, vê pelo seu corpo, sente o que faz sentido pra você, vê o que o seu corpo tá pedindo. O mais importante de tudo é a gente estar em tune com a gente mesmo. E eu vou dar umas dicas agora sobre a questão de suplementação. E se você tá curtindo esse vídeo, se tá te ajudando de alguma forma, dá o seu joinha. É engraçado porque na TPM a gente fica com vontade de comer chocolate. E muitas dessas vontades que a gente tem de comer certos alimentos tem muito a ver com os minerais que a gente tá precisando no nosso corpo. Então, por exemplo, o chocolate, ele tem muito magnésio. Então, o nosso corpo pede mais magnésio, né? Pra ajudar com as nossas contrações musculares, relaxamento dos músculos. Então, é importante, é bom a gente talvez tomar um pouco um suplemento de magnésio pra ajudar a relaxar o corpo. Outra coisa que pra mim faz a maior diferença, e já recomendei pra várias amigas e todas elas que tinham problema de cólica, elas sentiram uma grande diferença, que é o ômega 3. O ômega 3 faz muita diferença para aliviar a TPM, também na nossa questão emocional, na nossa questão mental, porque é o cérebro que produz os hormônios, né, que funcionam, que fazem tudo acontecer no nosso corpo, principalmente na nossa fase menstrual. Então, o ômega 3, ao recorrer do ciclo, é muito importante. E me fala aqui qual fase que você tá no seu ciclo, se você consegue identificar. Geralmente acontece se você tem um ciclo de mais ou menos 28 dias, é mais ou menos uma semana em cada um. E é tudo muito fluido no nosso corpo, como na natureza. Então, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Aí, se você quer acompanhar um pouco mais do que eu faço no meu dia a dia, com relação às minhas atividades físicas, minha suplementação, minha alimentação, meu humor, meus pensamentos, pode me seguir lá no Instagram, vou colocar aqui do lado, @its.ana.rodrigues, que lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia com vocês, tá bom? E é isso, muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até a próxima!